Queria convidá-los para abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Vamos ficar em pé? Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15 até o 20. É um texto bastante conhecido, muitas vezes explorado de forma equivocada, muitas vezes lido da forma correta, mas limitado. Não leio todo o texto. É um texto que nós conhecemos muito. Mateus 18, do 15 ao 20. Diz assim: se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Vamos orar? Santo Deus, fala aos nossos corações, à nossa mente, fala a nossa vida agora, muda aquilo que o Senhor quer mudar. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Que é a igreja? É o que nós vamos falar hoje à noite. Na verdade, esse é um tema, né? O que é a igreja e o que é esses temas fundamentais e importantes da palavra de Deus, como a gente define eles. Toda época a gente tem que voltar de novo e definir de novo, ou melhor, definir para nós mesmos, olhar as nossas definições, os nossos conceitos, as nossas doutrinas e checar se eles estão certos diante da palavra de Deus. A única regra de fé e conduta que nós temos é a palavra de Deus, nada mais. A palavra de Deus é única. Mas então a gente tem que pegar tudo aquilo que nós recebemos de tradição da igreja do passado, 100 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, avaliarmos se nós estamos entendendo a palavra de Deus corretamente, se o que recebemos deles faz sentido e como é que ele faz sentido, como ele se aplica nas nossas vidas. Então nós temos que fazer sempre um exercício em 2 vias. Nós olhamos o que recebemos e olhamos o que temos hoje e como aplicamos isso. E tudo isso tem na palavra de Deus como guia. Várias coisas nós temos que fazer isso com elas. O conceito de fé, o conceito de amor, o conceito de humildade, o conceito de missões e missão, como nós vimos hoje de manhã na escola bíblica. Mais um fundamental é o que é a igreja. A igreja, assim como o discipulado, por exemplo, pega não só dentro da palavra de Deus o seu conceito e significado, mas também do seu contexto histórico e social. Ela tira dali como se fosse um espelho, significados e resoluções, esclarecimentos. Por exemplo, o discipulado, ele tira da escola de profetas do Antigo Testamento, que Elias, por exemplo, ensinou Eliseu e outros, um modelo. Ela tira dali uma maneira de se ensinar a outros. Não tira só dali. Depois a escola de filósofos grego-romana também traz um certo modelo de como é que se preparava no Antigo Testamento discípulos. Um professor, uma pessoa mais madura, experimentada, acompanhava pessoas mais novas na caminhada, se fosse na fé, novas na fé, para que elas amadurecessem no caminho. Quando nós estudamos sobre o discipulado no Novo Testamento, a gente vê que esse contexto fora da Bíblia, né, tanto o contexto do povo judaico quanto o contexto do Império Grego-Romano, eles têm essa instrução, esse formato que está lá fora, que a gente vê como é que funciona o discipulado, o ensino, o preparo de novas pessoas. A igreja também.
A igreja não tem só o seu significado dentro da palavra de Deus, mas eles também se reagem àquilo que está acontecendo em volta deles. Por exemplo, no meio do povo judeu haviam as sinagogas. As sinagogas não começaram no primeiro século, elas começaram 4 séculos antes, pelo menos, antes de Jesus vir. Os judeus foram espalhados, à medida que eles foram levados para a Babilônia, foram levados para outros locais, eles foram se espalhando. À medida que eles foram se espalhando, criaram comércio, criaram maneiras de se relacionar com a cultura local, mas também criaram sinagogas, ambientes em que eles podiam adorar a Deus na sua língua, do seu jeito, da sua maneira, então, usando a Torá, usando o Antigo Testamento. Também em volta deles, o Império Grego-Romano também trouxe um modelo. Eram as assembleias das cidades. Eles eram semelhantes ao nosso modelo democrático hoje. Eles se reuniam em público para decidirem junto, votarem junto o bem da cidade, o bem comum. Daí que surgiu inclusive a palavra política. Eles reuniam na polis, que era a cidade, para decidirem juntos o seu rumo, a sua direção, o que iriam fazer. Óbvio que tinham limites ali, óbvio que nem tudo ali se aplica à igreja ou mesmo à democracia de hoje. Mas ali tinha um modelo, era a assembleia que se reunia para decidir. E qual que é a palavra que o Novo Testamento escolhe? A palavra eclesia, que é a palavra que os gregos, os romanos, usavam para essa democracia dentro da cidade. Então nós não inventamos essa palavra, os cristãos não inventaram a palavra igreja. Quem inventou foi os gregos e os romanos. Nós só pegamos ela e preenchemos ela de significados que trazem para nós todo um conceito que vem lá desde Gênesis. E aí a história seria longa se a gente começasse lá de trás. Que fala de relacionamento, de comunhão, de família. Quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo o primeiro texto no Novo Testamento, e portanto na Bíblia, que fala, que usa a palavra igreja. Não o texto de 18, na verdade desde o 16. Se você folhear a sua Bíblia até o capítulo 16, você vai ver que Jesus já havia usado na declaração de Pedro, quando Pedro fala quem é Jesus, Jesus responde: que privilégio você teve, no versículo 17 do capítulo 16. Simão, filho de João, foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Revelou o quê? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Messias. Aí ele continua: nenhum ser humano, nenhum, saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, que é a verdade acerca do senhorio, do Mestre, do Senhor Jesus, eu edificarei a minha eclesia. Eu fico imaginando o nó que deve ter dado na cabeça dos discípulos. Ou não. Ou talvez Jesus usou uma palavra que deu um estalo na mente deles. Ah, é isso então. Eureka, entendi agora. Então o Senhor quer criar uma assembleia de pessoas iguais entre si, porque isso é ser cidadão, de uma cidade. Todos nós somos iguais. O Senhor quer criar uma assembleia de um povo só. Todos somos livres e somos parte de um povo. E o Senhor quer criar uma assembleia desse jeito que a gente vê os gregos e os romanos fazendo nas cidades onde vivemos. Talvez eles entenderam isso rapidamente, talvez não. O fato é que Jesus usa no capítulo 16 e depois usa no capítulo 18, e nesse momento é o primeiro momento que ele usa a palavra eclesia. 115 vezes a palavra eclesia, igreja, eclesia no grego, é usada no Novo Testamento. 111 vezes é relacionado à igreja. 115 ele usa essa palavra, mas 111, a grande maioria, é relacionada à igreja. Das 111, mais ou menos aí umas 104, 105, é relacionado à igreja local, numa localidade. Sobre isso, então, a gente vai conversar hoje à noite. O que é a igreja? Por exemplo, no capítulo 16, a partir do versículo 5, Jesus tinha acabado de responder sobre o sinal de Jonas. Ele fala que sempre nós vamos ter um outro fermento em volta da gente. Sempre nós vamos ter outra doutrina, outros ensinamentos. Sempre vão ter coisas tentando entrar na nossa cabeça e povoar os nossos pensamentos e dizer para nós o que nós temos que acreditar e trocar então a palavra de Deus como nosso guia, como nossa direção, como a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Sempre vão haver outros fermentos. Jesus alerta os discípulos:
Depois, na sequência, no capítulo 16, a partir do versículo 13, ele diz que o fundamento da igreja é o senhorio de Cristo Jesus. Se todos vamos enfrentar outras doutrinas, ventos de doutrinas, outros fermentos tentando invadir a nossa mente, por outro lado, quando o Senhor revela para nós quem Ele é e para o que Ele nos chamou, Ele estabelece o senhorio de Cristo em nossa mente, em nosso raciocínio, e estabelece também em nossos corações o senhorio dele. Nós sempre vamos ver também que as portas do inferno não vão resistir à verdade do Evangelho, à igreja do Senhor Jesus. Eu já falei isso uma vez, mas a ideia que às vezes as pessoas têm é que existe uma porta correndo atrás da igreja, né? Ou alguém segurando uma porta e batendo na gente, né? Não é essa a ideia. A ideia é uma porta que está fechada e a igreja arromba essa porta. A porta do inferno não subsiste. A força da igreja, não por si mesma, mas porque a igreja tem em si mesmo, dentro do seu ambiente, a presença poderosa do Todo-Poderoso. Não há porta que resista à ação missionária, à proclamação do Evangelho, à força impulsionadora do Espírito. Todas as portas se abrem, inclusive a porta do inferno. Não há portas fechadas para o Evangelho. Por isso que um homem, anos atrás, mais de 60 anos atrás, criou uma agência missionária chamada Portas Abertas. Ele criou essa agência para dizer que não há portas fechadas para o Evangelho. Pode ter estratégias erradas da igreja, pode ter maneiras erradas da gente explicar o Evangelho, mas o Evangelho não encontra em si barreiras, impedimentos. O Evangelho entra em qualquer lugar, porque ele é o poder de Deus para a conversão de todo aquele que crê. Quando a gente continua, a gente vê que essa igreja sempre implica num discipulado, né? No capítulo 16 ainda, versículo 24, fala para a gente negar, se quer ser seguidor de Cristo, tem que negar a Cristo, a si mesmo, e seguir a Cristo, tomar a sua cruz. Sempre implica em sofrimento e sempre implica em sacrifício. Nós estudamos isso em 1 Pedro. Essa mesma igreja, no capítulo 17, fala que sempre vai haver glória, sempre vai haver mover sobrenatural na igreja verdadeira do Senhor Jesus. Tem um monte da transfiguração, mas que não fica lá, não para lá, mas sem dúvida nenhuma é fabuloso, né? O monte da transfiguração, a glória invade a vida daquelas pessoas, mas quando elas descem do monte da transfiguração, a cura para a vida das pessoas que estão lá embaixo. Quando nós nos reunimos, nós temos que clamar para o dedo de Deus fender os céus, como está lá em Isaías 61. Quem dera o Senhor fendesse os céus e a gente visse de novo a sua glória. Mas quando nós saímos do nosso culto, nosso ajuntamento como igreja, a gente tem que desejar que Deus use a gente para curar pessoas. Veja só, na caminhada, na sequência, ele fala que essa igreja, que tem poder sobrenatural dentro de si, também se compromete com a sociedade lá fora. Ela paga os seus impostos. Senhor, eles estão cobrando imposto da gente. Pedro fala para Jesus. O que a gente deve fazer? Jesus fala para Pedro ir lá pegar o dinheiro na boca do peixe. Quem dera eu tivesse um peixinho para pegar, né? O dinheiro de todos os meus impostos. Mas o fato é que Jesus ensina, impulsiona, leva Pedro a pagar os impostos, comprometer com a realidade da sociedade em volta dele. O Evangelho não tira a nossa mente das nossas responsabilidades. Ter a cabeça no céu, a mente nas coisas do céu, faz com que o nosso corpo, a nossa relação com a sociedade seja mais inteira, mais completa, mais integral, mais verdadeira do que qualquer outro momento da nossa vida antes disso. Paulo fala em Colossenses 3, mantenham a mente de vocês nas coisas do céu. Lê lá Colossenses, nós somos cidadãos do céu. Mas isso implica que nós vivemos na terra como pessoas responsáveis diante da sociedade. Isso tudo é o contexto da igreja. Veja, essa mesma igreja sempre tem que viver com humildade e vigília, cuidado pelo outro, humildade para não se achar o maior. Olha a partir do versículo 18, eles perguntam quem é o maior, e Jesus explica quem é o maior, quem é servo de todos. Mas na sequência ele fala, tome cuidado, porque o que você fizer pode levar alguém a cair, um pequeno, um menor. Bom, ele começa o texto falando de criança, mas na sequência parece que ele coloca no texto também outros
que ainda estão talvez mais imaturos na fé que a gente. Tome cuidado. E aí tem aquele texto: se o teu olho fizer você pecar, arranque ele. Se for sua mão, corta ela fora. Porque é melhor entrar no céu só com um olho, só com uma mão. Olha que esse texto não está falando simplesmente do meu pecado. Esse texto está falando quando o meu pecado faz o outro pecado. Quando o meu desleixo com a fé faz o outro cair. Quando o meu descuido com as coisas de Deus faz o outro adorar outros deuses. Esse é o significado da palavra blasfêmia no Novo Testamento. Quando nós levamos as pessoas a blasfemarem ou se escandalizarem, nós estamos levando elas não simplesmente a ficarem chateadas com o nosso comportamento. Nós estamos levando elas a deixarem de adorar a Jesus e adorarem outro Jesus ou outros deuses. Elas abandonam a fé por causa da nossa culpa. Ele fala: tenham cuidado, vigiem, porque isso não pegue vocês de surpresa. Entre esse começo do capítulo 16 e o final do capítulo 18, a gente vê recheado nesse contexto esse cuidado pelo outro. E no cuidado para o outro sempre tem no seu contexto arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. O 18 termina assim. Se você olhar a partir do 18, a parábola sobre a importância do perdão. Jesus responde para eles quantas vezes nós temos que perdoar. 70 vezes 7. Por quê? Porque é muito exageradamente maior de quantidade de vezes do que o melhor que os discípulos conseguiram pensar que a gente tinha que perdoar. Os discípulos pensaram assim: vamos falar que a gente tem que perdoar 7 vezes, né? Porque ninguém perdoava esse tanto, né? Pedro falou: Senhor, é 7 vezes? Eu acho que ele pensou que ele estava arrebentando, como a gente pensa, né? Mas eu sou um muito bom crente, aquele cara não merece, e eu já perdoei ele, já dei a segunda milha, então a terceira eu não ando. Como se o texto lá estivesse dizendo para nós que é só uma segunda vez que a gente perdoa. Não é, é uma segunda milha, né? Se você andou bastante, saiba que você não chegou nem na metade do caminho ainda, no perdão, no cuidado do seu irmão. E Jesus escancara isso e fala: são 70 vezes 7. Faz a conta aí, filhote. Quantas vezes você tem que perdoar alguém que pisa no seu carro? Esse é o contexto que a igreja é apresentada no capítulo 18 e no capítulo 16. Então veja, diante disso, antes da gente entrar propriamente no texto, e possivelmente a gente não termina ele hoje, nós temos que entender também o que não é a igreja. O que a igreja não é, tem que ficar talvez hoje mais claro para nós do que o que a igreja é. Porque o que a igreja não é, prende tanto a nossa atenção que a gente tem dificuldade de entender o que a igreja é. E isso acontece em várias coisas. Quando nós, por exemplo, nos prendemos ao conceito de amor cantado nas músicas românticas, isso impede a gente de entender o que é amar a minha esposa, ou a minha esposa a me amar, ou a gente amar os nossos filhos. Porque o conceito que está dentro do romântico é que ele seja eterno enquanto dure. Esse é o conceito de amor. Esse é o melhor conceito de amor, porque tem outros muito piores, né? Outros que falam de um imediatismo tão grande que não chega ao final da festa, ao final da balada. Mas o conceito de amor bíblico é muito além disso. Se eu não consigo interpretar rapidamente o que não é, fica difícil de entender o que é. Então, igreja na Bíblia nunca, em lugar nenhum, é apresentado como templo, quanto prédio. Nunca. Prédio não é igreja. Nós não temos um prédio santo. Nós não temos um prédio que o prédio, ele é cheio da presença de Deus. Não temos. Deus pode usar esse ambiente. Veja, Deus pode vir agora nesse local que nós estamos, mas Ele vai vir em pessoas. Ele vai vir por causa da gente, não por causa desse prédio. Esse prédio não tem valor nenhum, não nesse sentido que a gente está falando. Tem muito valor. Dou graças a Deus pela vida da Sandra e dos donos daqui. A Sandra é a proprietária, né? Porque nos permite usar esse prédio da faculdade de júris. Mas veja, um prédio nunca é apresentado no Novo Testamento como igreja. Outra coisa que o Novo Testamento não apresenta como igreja: denominação. Denominação não é igreja. Não existe igreja batista, igreja presbiteriana. A gente pode usar esses termos, não tem a menor dúvida que a gente pode usar esses termos. Mais do que isso, esses termos se referem a tradições que foram úteis, muitas vezes, à igreja. A tradição, a história batista, a história presbiteriana, a história metodista, a história da Assembleia de Deus, todas essas histórias das igrejas
Tem sim em si elementos, igrejas que realmente procuraram ser bíblicas, tem em si elementos que ajudaram a igreja do Senhor Jesus de fato. Enquanto nós encontramos e temos esses elementos nos ajudando, as denominações são úteis. Caso contrário, nós não precisamos de denominações. Por quê? Porque não tem em nenhuma página da Bíblia uma referência à igreja como denominação. Então, se não é útil ao Evangelho, a gente coloca de lado. Se é útil, a gente usa. Ótimo, não tem problema. Terceira coisa, que nós não vemos em nenhum local, aliás, esse tem uma exceção. É a igreja como indivíduo isolado. Não existe no Novo Testamento, a não ser em um local, a igreja sendo apresentada como um indivíduo. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Eu, sozinho. Não preciso de você. Não preciso de vocês. Eu, sozinho, sou a igreja do Senhor Jesus. Procura. Não existe. Existe um texto na palavra de Deus. É o único texto que a palavra igreja, nesse sentido, aparece no singular. É 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Que diz assim: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Aí 19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. O único local que a palavra templo é usada no sentido, no singular, se referindo a uma pessoa, é aqui. E ela está falando do pecado da imoralidade. Ela não está falando aqui da experiência espiritual de buscar a Deus e ter um êxtase com a presença do Espírito Santo, sozinho, escondido, sem ninguém, como um desigrejado. Não fala isso. Todos os outros locais, por exemplo, vamos abrir em Efésios, capítulo 3. Paulo fala esse texto, essa oração dele. Ele fala assim na sua oração. Capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça. Não é o fortaleça. Os fortaleça, plural. Os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, tá? A pessoa, mas ele continua. À medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Então ele continua. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. O que ele está dizendo? Que eu só conheço a largura, a profundidade e o comprimento do amor de Cristo em grupo, em comunidade, em comunhão com o corpo. Eu não conheço a Deus na sua profundidade sozinho. Se eu não estiver dentro de um corpo, eu não consigo entrar numa profunda comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas é isso que a palavra de Deus está falando. Então, o conceito de que igreja sou eu, indivíduo sozinho, desconectado com um corpo local, não tem no Novo Testamento, é estranho ao Novo Testamento. Quarta coisa que o Novo Testamento não apresenta como igreja. Igreja não é ONG, igreja não é empresa, igreja não é escola, igreja não é hospital. Igreja não é uma organização da sociedade civil. Não é. Veja, legalmente nós somos. Nosso estatuto é regido pela lei das sociedades civis, o estatuto de qualquer igreja. Nós queremos ser o mínimo institucionalizados possíveis, mas a verdade é que quem acha que pode ser absolutamente sem instituição é ingênuo, porque uma hora ou outra nós vamos ter que ter conta corrente, e para ter conta corrente tem que ter estatuto, e para ter estatuto tem que obedecer à lei, e para obedecer à lei nós temos que nos juntar e fazer uma instituição. Não tem jeito, alguma instituição vamos ter. Nós queremos manter ela o mínimo possível, mas ela existe. Mas ela existe como instituição por causa da nossa relação com a sociedade. Ela não nos explica, ela não nos define, ela não diz quem nós somos. Igreja não é, nesse sentido, uma organização da sociedade civil. Igreja é uma organização do Espírito Santo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo Jesus.
A igreja é a embaixada do reino dos céus. Veja, isso é totalmente diferente do que qualquer outra coisa que possam falar para a gente lá fora. Então, o que é a igreja? Esse texto que a gente leu hoje fala, então, de algumas características dessa igreja. Deixa eu ler o que esse texto, antes de eu ler, inclusive, deixa eu falar uma coisa. O texto não fala como tema principal sobre o que é a igreja. Então, a gente tem falado sobre pregação expositiva, que é o que a gente tem procurado fazer, pega um parágrafo e prega todo ele, ou um capítulo, ou um livro inteiro, mas esse parágrafo está falando sobre como a gente lidar com o irmão nosso que peca, que erra contra a gente. E ele estabelece novamente que quando alguém peca contra a gente, somos nós que somos responsáveis por ir lá e resolver o problema. Não, a gente não espera a pessoa vir pedir perdão. Nós vamos até ela e resolvemos o problema. Tem um monte de coisas que nós podemos falar sobre disciplina na igreja a partir desse texto. Mas o texto também está falando, como um dos temas, sobre o que é a igreja, como que a igreja se caracteriza. E aí, o que é a igreja a partir desse texto e dos textos correlatos? A igreja é uma comunidade. A igreja não é uma pessoa sozinha, ela não é um prédio, ela não é uma denominação, ela é uma comunidade formada por 2 ou mais pessoas que creram e foram batizadas e assumem o compromisso de representar o reino de Deus sob o senhorio de Cristo. Elas não estão representando qualquer reino, é o reino de Deus, e não são elas que definem a agenda, é o senhorio de Cristo em e a partir de uma localidade específica. Nós não somos uma ameba sem corpo. Não, a gente tem corpo, a gente tem localidade, a gente tem endereço, a gente tem CPF, no caso CNPJ, a gente tem CEP, tem uma localidade, com a certeza da presença sobrenatural de Deus em nosso meio. Eu coloquei presença sobrenatural meio redundante, Se é de Deus é sobrenatural, mas eu quis enfatizar que na presença no meio dos louvores, no meio de um grupo que se reúne para buscar a Deus juntos, há a promessa de que Deus se manifesta, que Ele age, que Ele instrumentaliza, que Ele energiza a gente, para que a gente haja conforme Ele quer que a gente venha agir. Então existe um poder que é dispensado a esse ajuntamento que é a igreja, que não é dispensado em outro local de outra maneira, mas é nesse local. Então essa é a igreja, uma comunidade formada por 2 ou mais pessoas que creram e foram batizadas e assumem o compromisso de representar o reino de Deus sob o senhorio de Cristo em e a partir de uma localidade específica, com a certeza da presença sobrenatural de Deus em seu meio. Então, primeira coisa, a igreja é uma comunidade formada por 2 ou mais pessoas. Então, uma igreja não é uma pessoa isolada, sem ligação com ninguém. A igreja é uma comunidade formada por 2 ou mais pessoas. Essa igreja, que é formada por 2 ou mais pessoas, é a igreja local. Como eu falei no Novo Testamento, nós temos 2 conceitos, Aliás, eu não falei isso, deixa eu falar então. 111 vezes aparece a palavra igreja na Bíblia, 115 vezes, 111 vezes isso é relacionado à igreja. Dessas 111 vezes, mais ou menos umas 4 ou 5 vezes é em relação à igreja universal. Não é a igreja universal do reino de Deus, a igreja universal, aquela que é invisível, que nós não sabemos quem são de fato, nós acreditamos, nós imaginamos, nós chegamos a certas conclusões, ele deve ser, eu acho que ele não, a gente pode até fazer isso como igreja local, mas de fato nós não sabemos. E ela é invisível e ela perpassa, por todos os séculos, todas as eras, digamos assim, até chegar diante do trono do Cordeiro lá em Apocalipse. Então, essa igreja universal, nós não sabemos quem está nela de fato. Nós estamos nela quando nós recebemos a Cristo. E um dia nós vamos estar diante de todos, uma multidão incontável, de todo tribo, raça, língua e nação. Um dia nós vamos estar nesse coral, lá no final dos tempos, todos juntos. Ok, essa igreja é citada algumas vezes, especialmente no Apocalipse. Todas as outras vezes é a respeito de uma igreja numa localidade. A maioria delas numa cidade.
Bom, em algum momento, uma cidade começou a ter mais do que uma igreja, mas no primeiro momento não. As cidades eram pequenas, mesmo Jerusalém não tinha nem 20 mil pessoas no primeiro século, então tinha uma igreja em cada cidade. Roma começou a ter mais igrejas numa mesma cidade, então era comum falar a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, porque tinha uma só igreja. Em algum momento eles também usaram a palavra igreja que está na Ásia, se referindo a várias igrejas locais. De qualquer forma, tinha essa mentalidade das igrejas locais. Então, o assunto principal da palavra igreja no Novo Testamento é de igrejas locais. Essas igrejas locais, elas eram uma família, um grupo de pessoas. Mas olha como começa essa história aqui. Jesus chama os discípulos para virem com ele, para andarem com ele, para abandonarem, renunciarem à sua vida. E aqui no capítulo 18, ele diz que agora existe uma igreja. Essa igreja, esse grupo de pessoas, que de novo, nós não temos certeza se os discípulos acharam confuso, ou se de imediato eles já entenderam e deram um eureka. Agora eu entendi o que isso quer. A gente não tem certeza. De imediato a gente não sabe. Depois a gente sabe o resultado. Os discípulos entenderam que eles tinham que ficar juntos, que eles tinham que montar essas comunidades que cuidavam uns dos outros, que protegiam uns aos outros. Mas aqui já tem isso já dentro dessa apresentação. Quer dizer, existe um grupo de pessoas limitado e conhecido. Nós sabemos quem são as pessoas dessa igreja que Jesus está falando aqui. Se alguém pecar contra você, vai até ele. Resolveu? Ótimo. Não resolveu? Leva mais uma ou duas testemunhas. Inclusive, ele está usando o parâmetro do Antigo Testamento. Quando Jesus usa o parâmetro do Antigo Testamento, por que as pessoas não vêm e falam para ele, para nós, né, que Jesus era legalista? Não é assim que as pessoas falam? Vocês estão querendo usar a Bíblia, assim, querendo usar a Bíblia demais, então vocês são legalistas. Veja, isso é um uso errado da Bíblia. Se você quiser usar assim, é um problema seu. Mas legalismo na palavra de Deus não é quando a gente usa a palavra de Deus. É quando a gente deturpa a palavra de Deus com ensinamentos humanos. Quando a gente coloca outros ensinamentos dizendo que é a Bíblia. Então, como que a gente foge do legalismo? Olhando para a Bíblia e falando, lá está escrito desse jeito. A palavra de Deus diz que igreja é assim, que membresia é assim, que disciplina é assim. E isso é fugir do legalismo. É o contrário. Lê o livro de Gálatas. O livro de Gálatas fala sobre legalismo. O que é o legalismo? Porque eles começaram a estabelecer várias regras que não estavam na palavra de Deus. O que era o farisaísmo no primeiro século? Eles criaram 613 regrinhas de como observar o sábado. Aonde no Antigo Testamento estavam essas 613 regrinhas? Em lugar nenhum. Isso é legalismo. Quando a gente cria coisas de fora. Então, quando nós chegamos e dizemos, não, igreja não precisa de membresia, eu não preciso fazer parte de uma igreja local, eu não estou sendo mais honesto, bíblico e autêntico na minha fé. Eu estou sendo legalista. Eu estou criando uma regra que não tem na palavra de Deus. Eu estou criando um conceito que é estranho à palavra de Deus. Qual que é o conceito da palavra de Deus? Se alguém pecou contra você e ele não quis te ouvir, vai lá no fulano de tal que você sabe o endereço, você sabe o CPF da pessoa, você sabe qual igreja local que ela faz parte. Chama ela, porque ela representa um corpo local, e vocês dois juntos vão até aquele local. Ele fica claro que todo mundo sabe quem são essas pessoas. Cada igreja local, a partir da apresentação de Cristo Jesus, sabe quem são os seus membros. Então, uma igreja local é uma comunidade. Então, ela implica naturalmente em membresia. Essa igreja local que Jesus apresenta aqui, de forma embrionária, depois fica clara lá na frente. As pessoas de cada igreja local se reuniam pelo menos uma vez por semana, no domingo de manhã, por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Ao invés de se reunir no sábado, agora elas se reuniam de manhã. Elas esperavam umas pelas outras, como diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 33, para comerem a ceia do Senhor juntos. Por que eles tinham que esperar? Porque eles sabiam exatamente quem fazia parte daquela comunidade. Então vejam, uma igreja local é um grupo de pessoas, é uma comunidade de pessoas, é uma família que se conhece, que cuidam uns dos outros.
Segunda coisa sobre a igreja, ela é uma comunidade formada por 2 ou mais pessoas que creram e foram batizadas. Veja, Jesus não está falando com um grupo de pessoas que ainda não entendeu as ordenanças, que ainda não entendeu que tem que se entregar a Cristo Jesus. Mesmo ele, Cristo Jesus, havia sido batizado por João Batista, para mostrar para o povo claramente que ele cumpria tudo aquilo que Deus tinha mandado ele cumprir. Então, uma igreja é formada por pessoas que receberam a Cristo Jesus e agora obedecem a Ele. Eles se entregam a isso. Jesus está dando um comando para eles. E esse comando que Ele está dando para eles é um grupo de pessoas que foram batizadas, os discípulos, e que estão caminhando e estão batizando pessoas. Quer dizer, não é para qualquer pessoa. Quando eu coloco os parâmetros da igreja para alguém que não faz parte da igreja, realmente é esquisito, é estranho. Quando eu coloco os parâmetros da igreja para fazer leis dentro de Goiânia, ou dentro do estado de Goiás ou do Brasil, eu tenho que ter muito cuidado, porque alguns parâmetros que servem para nós, eu posso colocar, algumas leis, regras, orientações claras do Evangelho que servem para nós, eu posso até apresentar como um parâmetro lá fora, mas eu não posso exigir que uma pessoa que não se entregou a Cristo Jesus siga esses parâmetros. Esses parâmetros são para nós, a igreja do Senhor Jesus, mas eles existem. Nós temos que nos batizar. Veja, elas são chamadas, em primeiro lugar, essa entrada dentro do corpo de Cristo, de ordenanças. Nós temos 2 ordenanças: batismo e ceia do Senhor. Nós temos um monte de mandamentos do Senhor Jesus, mesmo os mandamentos do Antigo Testamento, aqueles que são claramente sobre a ética moral, que apresentam o caráter de Deus, eles continuam válidos hoje. Eles só não são válidos no sentido de trazer a salvação, mas eles são válidos. Mas o Novo Testamento se estabeleceu 2 coisas que são claras, que mostram a nossa membresia na igreja local. Um é o batismo, a forma que nós entramos. Outra é a ceia do Senhor, é a forma como nós validamos, momento após momento, que nós continuamos parte do corpo de Cristo Jesus nessa localidade. Quando a igreja local, então, mostra para o mundo quem são as pessoas que fazem parte dele, vem esse texto aqui: o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. É um texto esquisito, se a gente não olha o contexto. Qual que é o contexto? Se uma pessoa não se arrepende, não volta atrás do seu pecado, a consequência é que ela é tirada do corpo visível de Cristo Jesus, que é a igreja local. Então, nós não estamos dizendo que de fato ela não converteu, não aceitou a Cristo Jesus. Nós estamos dizendo para o mundo que nós não vemos indícios na vida dessa pessoa que ela se entregou a Cristo Jesus, porque nós não vemos evidências da obra do Espírito Santo na vida dela. Então depois nós vamos falar mais sobre isso em outro momento, sobre a disciplina na igreja. Nós somos chamados a imitar a santidade de Cristo Jesus, e a misericórdia de Cristo Jesus, e a graça de Cristo Jesus, e a paciência de Cristo Jesus. Nós somos chamados a imitar tudo isso. Então quando alguém peca, nós vamos até essa pessoa, mas ela se arrependeu, ela mostra que há uma evidência da ação do Espírito Santo de Deus nela. Mas se ela não se arrepende, se endurece, se fecha e se enfia ainda mais no pecado, é uma evidência contrária. E a igreja tem que falar para o mundo: essa pessoa não tem evidências que ela faz parte do reino de Deus. Nós desligamos aqui na terra, e Deus, Ele fala que Ele concorda com essa ação. É desligado no céu, Ele concorda. Não estamos falando de perda de salvação, meus irmãos. Nós estamos falando de uma responsabilidade da igreja local de falar quem é e quem não é. Não lá fora, aqui dentro. Nós julgamos a gente. Sexto capítulo de 1 Coríntios, Paulo fala: nós não somos chamados a julgar quem está lá fora. Mas aí ele continua: mas nós somos chamados a julgar quem está aqui dentro, a avaliar as pessoas que estão aqui dentro. Esse é um assunto mais complexo, depois a gente vai falar mais. Mas essa igreja que exige batismo, que tem essas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor, e que tem a disciplina, é uma igreja que implica então que a igreja decida junto essas ações. Deixa eu tentar explicar um pouquinho. Recente, algumas pessoas vieram falar para mim assim: vamos batizar fulano de tal que está na UTI. Aí, inclusive, foram lá e batizaram meu sogro.
né, quando estava na UTI, antes dele falecer. É bíblico isso? A gente batizar alguém que está lá? Veja, eu não tenho problema se alguma igreja acha que é bíblico. Eu só queria que eles me mostrassem aonde na Bíblia está isso. Porque quem batiza é a igreja, não é uma pessoa isolada. Por que uma pessoa isolada não batiza? Porque uma pessoa isolada, ela não é a igreja. A igreja local é que decide quem é que vai ser batizado, porque é um testemunho nessa igreja local para o mundo de que essa pessoa agora pertence a Cristo Jesus. Então por que nós não batizamos a pessoa lá? Porque é a igreja local que batiza. Mas ok, essa pessoa lá, ela decidiu que ela quer ser batizada. Ela aceitou a Cristo e ela decidiu. Só para constar, o meu sogro estava inconsciente, tá? Então não faz sentido. Mas aí ela decidiu. E a igreja que está lá acompanhando ela decide batizá-la, mesmo ela não podendo sair de lá. Ok, o batismo por imersão é o batismo que nós praticamos aqui. Mas nessa hora a gente pode ser um pouquinho presbiteriano e usar pouca água, né? E colocar só uma aguinha na cabeça, não tem problema. A quantidade de água não é o problema. A questão é quem é que batiza? É a igreja, não é o indivíduo. A mesma coisa é a ceia do Senhor. Vamos praticar a ceia do Senhor como família. Aí lá em casa eu levo a ceia do Senhor. Ou com uma pessoa que não pode vir à reunião da igreja. Aonde está na Bíblia? Veja, eu sou simpático a essa ideia. Essa ideia da gente tomar a ceia do Senhor sozinho, aonde a gente estiver, eu sou simpático. Eu acho ela muito interessante. Consola o coração de muita gente. Eu só não vejo ela na Bíblia. Por que eu não vejo ela na Bíblia? Porque quando eu olho 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 6, versículo 33, que é o que está escrito na Bíblia, não o que eu acho que tem que ser, capítulo 11, versículo 33, diz assim: portanto, falando da ceia, meus irmãos, quando se reunirem para comer a ceia do Senhor, né, esperem uns pelos outros. Uns pelos outros quem? Para quem que ele está escrevendo? Para a igreja local de Corinto. Ele não está escrevendo para uma família, para um indivíduo. Ele não está escrevendo para todos os crentes que quiserem ir num show gospel. Ele está falando para uma igreja local. Não há outra instrução no Novo Testamento sobre a ceia do Senhor, a não ser de que quando nós nos reunimos como igreja, nós tomamos a ceia do Senhor, que demonstra para o mundo que nós aguardamos a volta de Cristo até que Ele venha. Então, é certo a gente tomar a ceia do Senhor na hora que a gente quiser, com quem a gente, da forma que a gente quiser? Não. Por que não é certo? Porque não existe na palavra de Deus nenhuma instrução sobre isso. É certo eu batizar quem eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser? Não, por quê? Porque não existe, 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 porque não existe,